Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã Gustavo Schronenberger, ele que é contador e delegado regional do CRCRS aqui em Teutônia. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Fabiano, bom dia aos ouvintes. Bom, estamos aí no período de entrega das declarações de imposto de renda à pessoa física 2018, ano base 2017. No primeiro momento, sempre aquela dúvida: eu preciso fazer a minha declaração? Eu preciso declarar? Como é que eu sei se eu me enquadro nesse quesito? Isso mesmo, Fabiana. Desde o dia 1º de março até o dia 30 de abril, abre-se o período, né, que as pessoas devem juntar seus documentos, né, e os seus rendimentos, as suas despesas, né, e avaliar se em algum momento, durante o ano 2017, a pessoa tem a obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda. A Receita Federal, ela divulga alguns critérios, né? Infelizmente, a tabela do imposto de renda, ela já vem há 5, 6 anos congelada, né? Ou seja, as pessoas, elas acabam tendo uma reposição de inflação, né? O aumento salarial, e a gente acaba tendo que pagar mais imposto porque a Receita Federal não, através do governo, né? O governo federal acaba não corrigindo a tabela. Mas vamos aos números, né? Quem tem rendimento tributável, tá, durante o ano de 2017 no valor superior a R$ 28.559,70 está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, tá? Teria 2 modelos para fazer a declaração. A pessoa, ao fazer a declaração ou procurar o seu profissional contábil, né, escritório de contabilidade, ele vai avaliar, né, se é mais vantajoso a declaração simplificada ou se fazer a declaração completa. Tá? A declaração simplificada, ela é uma declaração onde a gente não precisa, então, ter as despesas médicas dedutíveis, as despesas de instrução e dependentes. A simplificada, a Receita Federal dá um desconto padrão de 20%. Isso pode parecer um pouquinho estranho, né? Mas o próprio programa ele já te dá o que é mais vantajoso. A pessoa vai preenchendo e o programa já vai avisando: a declaração simplificada é mais vantajosa ou a declaração completa é mais vantajosa. Bem, se a pessoa receber um rendimento isento, não tributável, ou exclusivo na fonte, superior a R$ 40 mil no ano de 2017, também é obrigado. Se a pessoa tem bens acima de R$ 300 mil, também é obrigado. Então, não depende do que ela ganha de rendimento. Ela pode, por exemplo, ser uma pessoa aposentada por um salário mínimo, por R$ 1.500, se os bens dela, se o somatório dos bens dessa pessoa ser superior a R$ 300 mil, ela já cai na obrigatoriedade, né? Então a Receita quer controlar os bens, né? Não está dando muita bola, não vai pagar imposto de renda, né? Mas ela quer controlar os bens. Se tiver uma aplicação financeira, tiver uma poupança, um carro, uma moto, um terreno, uma casa, né? Então, pelos valores de hoje, né, R$ 300 mil, né, já é uma obrigatoriedade que pega muitas pessoas. As pessoas às vezes também não cuidam, elas se baseiam muito só na renda, né? Mas há essa obrigatoriedade também que a Receita poderá fazer uma malha fina e chamar a pessoa a declarar, no caso. Essa questão da avaliação do bem em si, de que forma ela é buscada oficialmente? Digamos, um imóvel é conforme o valor venal desse imóvel? Como é que a pessoa pode saber? Isso também é uma situação, além da tabela que é congelada, né? Isso também a gente não entende. Há as pressões, até a nossa classe dos contadores, dos escritórios, a gente pressiona. Existe muitas categorias mais organizadas que pressionam, mas os deputados lá, eles não acabam não dobrando o governo, né? A questão dos bens também é uma coisa bem chata. A pessoa comprou um imóvel, vamos supor, há 15 anos atrás, por R$100 mil, né? Ela comprou o preço venal, que valia R$100 mil.
Esse imóvel ele tem uma correção até de inflação, ou até ele acaba tendo valor, né, porque os imóveis geralmente têm um valor um pouquinho maior que a inflação, né, e tudo. E por incrível que pareça, não pode ser corrigido. Não há hipótese alguma desse imóvel poder ser corrigido na declaração de imposto de renda. Ou seja, aquele imóvel fica lá 10, 15 anos a R$100 mil. Se essa pessoa então vai vender esse imóvel, né, vamos supor que esse imóvel hoje vale R$200 mil, a Receita Federal quer uma tributação de 15% sobre esse lucro, que na realidade muitas vezes não é lucro. Muitas vezes foi só uma correção do imóvel, né? E isso não muda, é assim, né? Mas o que a gente vai fazer, né? A gente tem que trabalhar com as leis, né? Pois é, até digamos assim, a pessoa fez uma melhoria nesse imóvel, né? Ela fez uma reforma, fez uma ampliação. Esse valor ela pode, porque ela tem comprovação desse valor, né? Perfeito, isso aí, Fabiano. A pessoa, se ela tem uma casa, né? Então, usar aquele exemplo dos R$100 mil. Se a pessoa tem uma casa e com o passar dos anos ela fez uma reforma na casa, se ela fez, e tudo comprovado, né? Com nota fiscal, tudo certinho, aquele valor, aquelas notas fiscais, elas podem ser agregadas. Sim, aí não teria problema, né? Ela pode agregar esse valor. Tá certo. Na questão de rendimentos, a pessoa recebe por parte da empresa o comprovante, ali ela já vai saber se ela se enquadra ou não dentro daquilo que, digamos, está colocado, né? Isso, há a obrigatoriedade da empresa até 28 de fevereiro, né, um dia antes de começar o prazo de entrega da declaração, a empresa entregar o informe de rendimentos para a pessoa, né? Então, a pessoa, se ela olhar lá em cima no rendimentos tributáveis, se tiver acima de 28.559,70, ela já tem que fazer a sua declaração ou procurar um contador para prestar conta à Receita Federal. Então tá, então tem essa questão do rendimento, a questão, digamos, de ter imóveis. Agora tem uma dúvida assim, é uma pessoa aposentada, ela não tem imóveis, digamos, que alcancem os R$300 mil, né? Mas ela recebeu um valor. Ela recebeu, digamos, 18 mil bruto de uma questão judicial, que entrou nesse ano de 2017 para ela. Aí fica a dúvida, eu tenho que fazer a declaração, como é que funciona? Fabiano, nesse caso tem que ser muito bem avaliado, tá? Porque existe, bem para pegar o teu exemplo, existe muitos assim ações judiciais, né, de aposentados, né, que entram na justiça por uma correção lá que o governo acabou não dando e coisa e tal, que entra judicialmente com o seu advogado e isso dá anos, né, muitas vezes fica tramitando na justiça e vem essas indenizações, né. Tem que fazer uma avaliação pelo seguinte. Na maioria dos casos, por tratar-se de muitos anos que o advogado pede na justiça, né, esses meses, né, aquele valor bruto que vem, tá, ele pode ser diluído na quantidade de meses de que a pessoa está pleiteando. E aí muitas vezes, a gente faz a declaração, existe campos próprios para isso, mas muitas vezes a pessoa não precisa pagar o imposto de renda. Tem casos em que ao desconto na fonte desse imposto, tá? Mas aí fazendo a declaração a pessoa restitui de volta esse imposto. Então, isso é o mais comum, né? Mas tem casos e casos, dependendo a natureza da indenização, né? Aí que ganha uma bolada de uma vez só e que não possa ser diluído, dependendo da natureza, aí não, aí ela tem que declarar essa indenização e talvez até ou restituir ou até pagar. Aí vai depender o caso. Isso tem que ser feita uma avaliação bastante técnica, né? Tá certo. E tem uma situação também aí que as pessoas podem, quem, digamos, paga imposto de renda, contribuir com uma questão social, né? Ela pode destinar parte desse imposto que ela paga para uma questão social local, até principalmente. Perfeito, Fabiano. Isso é uma coisa que de 3, 4, 5 anos para cá, a nossa categoria, os contadores, aí a gente está se mobilizando, a gente, juntamente com a assistência social do município aqui de Teutônia, nós estamos numa mobilização bastante forte, porque o imposto de renda que as pessoas aqui de Teutônia,
tá? Que elas devem, né, para a Receita Federal, para o governo, 3% desse imposto, se a pessoa colocar isso como doação lá na sua declaração, tá? Esse imposto fica no município. Ou seja, ele não vai lá para o fundo comum, né? Lá para Brasília, né? E sabe lá para onde vai dali, né? Então, qual é a campanha, né? As pessoas o contribua sem gastar. Porque a pessoa já faz a declaração, ela já tem aquele valor que ela está devendo para a Receita Federal, né? Eu vou dar um exemplo assim. A pessoa fez a declaração de imposto de renda ou teve retenções durante o ano trabalhando, tá? De R$1.000, tá? Então, ou seja, ela deve para o governo, né, R$1.000. 3% de R$1.000 são R$30, tá? Ela fazendo a declaração, ou o contador fazendo a declaração e optando, tá, em fazer a doação para o Condica, que é o fundo da criança e do adolescente aqui do município, que administra esses recursos, é só colocar lá Teutônia, Condica, né? Automaticamente o programa ele vai desmembrar aquele R$1.000 em R$970, que então vai para Brasília, e R$30 numa outra DARF, né? Vai ser pago em duas DARF, uma de 30 e uma de 970. Aquele valor de 30, a gente tem a certeza que ele vai ficar no município. Ou seja, tu já devia os 1.000, mas tu só está dizendo o seguinte: manda só 970 para Brasília, R$30 fica para o município. Pode parecer pouco R$30, mas tem pessoas, né, que tem uma renda maior, que daqui a pouco dá 100, tem outras que dá 200, tem pessoas que dá 500, tem pessoas que dá 1.000. Somando isso, Fabiano, eu vou te passar um número que é significativo. Em 2016, em Teutônia, tá? Em Teutônia, foi gerado em torno de R$350 mil, tá, de imposto de renda em Teutônia, pessoa física. Somente 35 aproximadamente nós conseguimos mobilizar, tá? Até 4, 5 anos atrás era 0. Nós já estamos 35, tá? Nós gostaríamos que fosse os 350. Agora você imagina se nós conseguíssemos deixar R$350 mil para ser usados no fundo da criança e do adolescente para as crianças e adolescentes, né, até mais vulneráveis, né, do município, né. Então é uma campanha forte que a gente é uma conscientização, né, que o contribuinte, ele está fazendo a declaração, ele tem que pagar, ele não tem como fugir, você sabe que a Receita Federal vai atrás se ele não pagar, então ele só desmembra, né. Então eu peço que as pessoas, elas até peçam para o seu contador, para o seu escritório de contabilidade, ou se ela mesma faz a declaração, né, que ela tenha a sensibilidade de deixar 3%, né, desse imposto, que ele já é devido, ele não tem o que fazer, né, que deixa aqui no município. Daquele valor retido na fonte, não, né? Este não tem como... Não, sim. Tem também? Não, exatamente. Todo imposto que ele, contribuinte, deve... Mesmo aquele que é já retido, claro, mês a mês. Aquele R$1.000 que eu dei como exemplo já pode ser que não é aquele imposto que eu vou apurar no momento de fazer a declaração. Então essa é a dúvida. Exatamente. Eu também entendia que era apenas aquele... O a mais. Não. Fabiano, é todo o imposto... todo o bolo. É todo o bolo devido, né, que a pessoa deve em 2017. Pega 3% e joga. E aí tem uma continha até que dá para fazer dentro desse teu questionamento, né? Se a pessoa teve retido e teve retido a mais, né? Então, ela tem restituição. Então se eu tenho restituição, eu não tem como eu me enquadrar nesses 3%. Não. Ela pode até marcar lá os 3% e a restituição dela vai aumentar. Aqueles 3% que ela vai destinar para o fundo vai aumentar na restituição dela. Então tu imagina, né, como é uma sensibilização mesmo da pessoa, né? Mas se eu tenho restituição, então eu já paguei. Não, destina os 3%, a restituição dele aumenta aqueles 3%. Se ele destinou lá R$100, aqueles R$100 vão aumentar na restituição.
Então é bastante importante a gente ressaltar isso, porque a gente está em campanha agora há 3, 4 anos, a gente vai começar agora uma campanha, até lhe passei um folder, né, que o Fundo da Criança e do Adolescente nos passou. Eu vou deixar aqui para a rádio, se puder divulgar, porque é bastante importante. A gente precisa da mobilização das pessoas, porque nós estamos arrecadando somente 10% do que poderíamos arrecadar. E aí esse dinheiro, digamos, a pessoa que declara, coloca lá então, né, que 10%, que é aquela porcentagem... 3%. Que 3% fique. Isso. De que maneira será utilizado? Muito Só bem. Só para usar como exemplo. Isso, já. Muito bem. Durante essa campanha agora de 2, 3 anos, né, o fundo, tá, o Condica, ele acabou se organizando, tá? Ele acabou se organizando, aí também teve a troca de administração, então que quebra um pouco, né, aí troca os membros do Condica, então é uma questão assim mais burocrática entre eles, né. A gente, durante agora esses 3, 4 anos, tá, Fabiano, fazendo essa mobilização, eu digo a gente, toda a sociedade, né, os contadores, os escritórios, a SIC também está bem parceira nesse projeto também, né, as rádios que acabam divulgando, né, eu lembro que eu vim dar uma entrevista no passado aqui também, a rádio ampliou essas informações para os seus ouvintes. Para o ano de 2018, eu tive uma prestação de contas semana passada pelo fundo, tá? Eles eles ampliaram para gastar esse dinheiro, tá? Eles estão com 21 projetos nas escolas, tá? Para passar um valor de R$3.000 para um espaço lúdico para os seus alunos, tá? Brinquedos, né? Nesse sentido aí, eu não sei bem detalhes que tipo de material, né? Porque esses recursos, eles não são qualquer um poder pegar, né? São projetos analisados, aprovados, tá? Então, é uma comissão que analisa, então, é uma coisa, assim, bastante séria, né? Então, não é, temos agora 100 mil na conta lá e vamos gastar do jeito que a gente quer. Não é assim. As entidades, elas têm que se habilitar a projetos bem consistentes, né? Então, e o fundo então aprova esses projetos. Então, me parece que teve 2, 3 escolas que entraram com alguns projetos, né? E eles pegaram o modelo dessas 2, 3 escolas e vão ampliar para 21 escolas, né? Então, eles vão repartir em torno de 3.000, 21 projetos a 3.000, então nós estamos falando em praticamente 65, 70 mil reais, que já está arrecadado em anos anteriores. Esse dinheiro está na conta, parado, esperando a destinação, tá? E a prefeitura ali tem também, o Condica tem um projeto de ter um abrigo de menores aqui em Teutônia, né? Não sei bem certo os detalhes, né? E eles estão com um projeto ali para destinar para mobiliário e equipar esse abrigo para os menores, né? De vulnerabilidade, né? Então, são uma prestação de conta assim que o Condica me fez, né? Porque as pessoas também querem saber, né? Só um pouquinho, vou doar, mas aonde está indo o dinheiro, né? Então, tem projetos aqui no município que estão andando. Então, apenas também lembrando da questão do prazo, é dia 30 de abril, né? 30 de abril até as 23 horas e 59 minutos. Primeiras declarações entregues são as primeiras na fila de restituição também. Isso, as primeiras entregues, aí tem as pessoas com mais de 65 anos, também que são privilegiadas, né? E nas restituições que começam a partir de 15 de junho. Tá certo. Bom, então, eu acredito que não tem prejuízo nenhum a quem então indicar esse, digamos, o fundo aí do Condica, né? Dentro dessa contribuição de 3%, é simples de fazer. O próprio programa, aí uma coisa importante que eu estava esquecendo, essa contribuição, ela sempre existia, tem até municípios bem mais à frente, bem mais organizados, até no Vale, né? A gente até pega o case desses municípios aí para estar dando andamento nisso. É muito importante frisar. Antigamente, quando as pessoas faziam essa doação, geralmente a declaração caía em malha fina,
tá? Então isso até inibiu muitas vezes, tá? Por que caía em malha fina? Porque não havia um controle, as informações lá na Receita não casavam e a pessoa daqui a pouco teria que ir até a Receita Federal mostrar o recibo, etc. Hoje não, como é tudo feito dentro do programa, tá? Em hipótese alguma, essa declaração vai cair em malha fina. Então, as pessoas que já contribuíram há anos atrás e tiveram a experiência de cair em malha fina, podem voltar a contribuir, porque essa declaração, fazendo ela dentro lá do programa, o programa é tudo automático, já está tudo ligado, tu já coloca lá o CNPJ do Condica, a DARF já é separada, né? Então o pagamento já vai ser separado, então nem malha fina não vai ter problema. Muito bem, e qualquer dúvida, procure um contador, um escritório de contabilidade. Isso, né? Estamos à disposição. Tá certo. E para quem quiser então fazer o contato, pode ser por telefone, pessoalmente, Gustavo, como é que pode fazer? Na realidade pode procurar hoje todos os contadores aqui da cidade, eles estão habilitados a fazer a sua declaração e sabem como fazer essa doação, né? E também o Condica aqui da parte da assistência social, ele também se coloca à disposição para prestar contas, né, de tudo qualquer dúvida que precisar. Tá certo, mais alguma informação, fique à vontade. Não, tranquilo. Agradeço a oportunidade de esclarecer aí para os ouvintes essa questão do imposto e infelizmente, né, a Receita Federal ela exige essa prestação de contas, né? As pessoas não gostam, mas é uma obrigação que até por cidadania temos que fazer. Tá certo, ano após ano tá aí. Obrigado pela participação, Gustavo, e sinta-se sempre convidado. Eu que agradeço. Obrigado, bom dia. Bom dia.